Desde o princípio que Deus criou o homem, Deus procurou ter um relacionamento com o homem. E Ele colocou esse desejo no coração do homem. O próprio apóstolo Paulo declara que tudo perde o valor diante da sublimidade, da magnificência, do poder, da grandiosidade de Jesus Cristo. Quanto nós buscamos mais o Senhor, mais nós nos aprofundamos nesse relacionamento com Ele. E os nossos anseios que temos na vida, saibam, só podem ser preenchidos, supridos por Jesus Cristo, pela sua presença. Esse salmo que nós vamos ler poucos versículos, é um salmo que não tem um autor propriamente, diz que é um salmo de romaria, mas esse salmo começa falando de Davi, para que o Senhor atente-se à oração de Davi. O livro mais lido no mundo é a Bíblia, e continua sendo, glória a Deus. E o livro mais lido na Bíblia é o livro de Salmos, porque nós vamos pensar o mundo inteiro, todas as religiões. Então, o livro mais lido é o livro de Salmos. Metade dos Salmos foram escritos por Davi. Então, entende-se que o autor da Bíblia mais lido é Davi. Então, nesse salmo aqui, 132, dos versos 3 ao 5, vamos ler a fala de Davi que foi reproduzida aqui. Não entrarei na minha tenda e não me deitarei no meu leito, não permitirei que os meus olhos peguem no sono, nem que as minhas pálpebras descansem, enquanto não encontrar um lugar para o Senhor, uma habitação para o poderoso de Jacó. Amém. Olha a preocupação de Davi. Davi morava num palácio e a Deus numa tenda. E ele estava incomodado. Na Bíblia, nós vemos que a única pessoa que Deus chamou um homem segundo o seu coração foi Davi. E por que Deus fez isso? Davi pecou, sim, e teve pecados pesados, nós sabemos, mas Davi se arrependeu de fato. Então, excluindo isso na vida de Davi, Davi sempre foi um homem honrado. Davi era um homem que amava a presença de Deus. Davi era imperfeito, como eu e você somos imperfeitos. Então, o motivo de Deus chamá-lo um homem segundo o seu coração não era pela perfeição, mas era pela capacidade de Davi se deixar ser fascinado, atraído por Deus, pela pessoa de quem Deus é. E Deus se agradava de Davi. Davi conseguiu colocar um sorriso na face de Deus. Que lindo isso! Pela atitude, Deus se alegrava com Davi. Isso é maravilhoso. E um dos primeiros atos de Davi, ao se tornar rei, foi trazer de volta a Arca da Aliança, o maior símbolo da presença de Deus. E nós vemos por que o Senhor chama Davi como homem segundo o seu coração. Eu vou ler alguns versículos, vocês podem anotar, depois está sendo gravado. No Salmo 27, no versículo 4, Davi diz uma coisa. Uma coisa pedi ao Senhor. Ele pediu uma coisa. É o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu tempo. Amém. Então Davi pedia apenas uma coisa, Davi desejava apenas uma coisa:
viver na casa do Senhor para contemplar a sublimidade da presença de Deus. Davi colocou acima de tudo, mesmo ele sendo rei, tendo tudo que podia ter com um rei rico, ele colocou acima de tudo estar com o Senhor, ter a presença do Senhor. E espiritualmente, Davi tinha crédito com Deus, porque quando o profeta Natan chegou a ele e o repreendeu pelo pecado com Batseba e o pecado contra Urias, a morte dele, Natan disse: Davi, Deus te deu tudo, e se fosse pouco, Ele te daria mais. Davi tinha crédito com o Senhor. Quando o profeta fala isso, nós vemos no Salmo 51 a reação de Davi. Quando ele tomou consciência do pecado, ele diz no versículo 4: só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Davi ficou tão triste, mas tão ferido por ter magoado a Deus. Ele falou: ó Senhor, eu pequei contra ti, eu magoei o teu coração. Ele ficou mais triste do que a morte do filho que ele teve com Batseba, porque o que importava para Davi era a presença de Deus, viver na casa do Senhor para contemplar, para conhecer, para admirar quem Deus é, a formosura do Senhor, e ele queria isso todos os dias. Naquela época, o povo ia à casa do Senhor apenas aos sábados, como é a tradição dos judeus guardar o sábado. Mas Davi, o desejo dele era diário. E ele, nesse Salmo 51, dos versos 10 ao 12, ele diz: cria em mim um coração puro, porque ele estava realmente arrependido. E ele diz: ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável, um espírito reto. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então, olha o desejo de Davi: estar com o Senhor em todo o tempo. Davi ansiava a presença de Deus, porque ele sabia que Deus anseia pela presença do homem, pelo relacionamento conosco todos os dias. Por isso que o profeta Amós, lá em Amós 9, ele vai dizer nos versículos 11 e 12, a profecia dada por Deus. Ele diz assim: naquele dia levantarei a tenda caída de Davi, consertarei o que estiver quebrado e restaurarei as suas ruínas. Eu a reerguerei, para que seja como era no passado, para que o meu povo conquiste o remanescente de Edom e todas as nações que me pertencem. Declara o Senhor que realizará essas coisas. O que Deus estava falando em trazer de volta aquele tempo de Davi. Deus considerava o tempo de Moisés, a construção do tabernáculo, sim, a construção daquele templo grandioso que Salomão fez, a reconstrução do templo na época de Esdras e Neemias, sim, depois a restauração desse templo na época de Herodes. Mas Deus sentia saudade, era dos dias de Davi, por causa daquele amor que Davi tinha. Sabe o que Davi fez? Era uma tenda, onde só tinha no meio a Arca da Aliança. O único atrativo daquele lugar era a presença de Deus, não tinha mais nada para distrair ou ofuscar. E os levitas ficavam 24 horas naquela tenda, 7 dias por semana, adorando ao Senhor. Davi foi a pessoa que introduziu músicas, louvores inspirados pelo Espírito Santo na adoração, porque antes a adoração ao Senhor era só feita apenas por sacrifícios.
Então, o que Deus queria restaurar não era apenas um formato de culto, mas sim essa adoração genuína. Aquela que Jesus falou para a mulher samaritana e anunciou que chegaria um novo tempo. Ele disse: mas vem a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e verdade, porque são esses que o Pai procura. Então, o que Deus está procurando naquela época e hoje, o que Deus está procurando? Verdadeiros adoradores. Glória a Deus. E o diferencial para ser verdadeiro adorador é o quê? Um coração. Ter um coração para o que fazemos para Deus, fazer com o nosso coração. Deus quer estar no que é mais importante de nossas vidas. É esse lugar que nós temos que dar para Ele. Não que Ele precise disso, mas quem precisa somos nós. Porque se nós não dermos o lugar mais importante do nosso coração para Deus, jamais nos doaremos a esse relacionamento como devemos, para sermos realmente adoradores. É uma busca intensa, sim, pelo Senhor. Uma busca de tal forma que todas as outras coisas perdem valor. Aquele valor que você dava para as outras coisas, quando você encontra esse lugar de adorador perante o Senhor, todas as outras coisas não têm aquele valor. O Senhor deseja essa comunhão conosco. É possível adorar a Deus sem ter o coração no lugar correto? Claro que não. O Pai mesmo disse, o Pai Celeste disse que é uma adoração inútil. É uma adoração que foge daquilo que Ele deseja de nós, porque Ele vai trazer para junto de si o adorador. Então, esse era o diferencial daquela tenda que Davi construiu. Havia adoração a Deus, Davi queria estar lá junto. Então, Davi, como nós lemos aqui no Salmo 132, ele desejou construir um templo grandioso para o Senhor, porque ele estava incomodado. Ele mora num palácio, já mora numa tenda. Aí Deus vem através do profeta Natan, lá no primeiro livro de Crônicas, capítulo 17, fala assim: Davi, quando foi que eu pedi para você isso? Quando foi que eu pedi para você uma casa grandiosa? Deus não se importa se o templo que adoramos o Senhor, que somos nós, ou estar na igreja, é grandioso ou não. Deus se importa com o adorador que está lá, com o coração que se move com reverência, com fascinação pelo Senhor. Naquela tenda, tudo que eles tinham era a presença de Deus. Eles tinham tudo que eles precisavam. É necessário para nós que Cristo seja prioridade. Davi falou: uma coisa peço ao Senhor, no Salmo 27, que eu possa morar na tua casa em todos os dias da minha vida. A presença do Senhor tem que ser real em nós todos os dias. Tudo que nós colocamos no nosso coração não pode ocupar o lugar de Deus. Quando nós estamos na presença de Deus, todas as outras coisas perdem importância. Você fala: eu quero Deus, eu quero esse momento com Deus. Nada mais importa do que esse momento com o Senhor. Por isso que Jesus veio a Marta e disse: Marta, uma coisa só é necessária, Marta. Você quer fazer tanta coisa para mim, organizar tanta coisa. Uma coisa só é necessária, Marta: que você esteja comigo, que eu seja importante de fato. Tudo isso que você quer organizar, isso tudo perde a importância. Esteja comigo, me ouça, me contemple, me adore, compartilhe do que eu tenho a dizer. Então, por isso que Davi entendia o que Deus requer. Quando ele faz essa oração para estar na casa do Senhor, a única coisa que ele pediu refletia a prioridade que Deus tinha na vida dele, a dependência que ele tinha de Deus. Ou seja, nós precisamos
para alcançar aquilo que sozinhos nós não vamos conseguir. Nós precisamos do Senhor. E para cumprir os propósitos de Deus, nós precisamos da graça de Deus. Sozinhos, nada nós podemos fazer. E veja bem, que aí vem para nós essa palavra. Davi não só orou para estar com o Senhor, para o Senhor não lançá-lo fora de sua presença, mas ele estava determinado nessa busca. Eu quero buscar esta coisa, a presença. Eu estou querendo estar na casa do Senhor. Ou seja, ele decidiu, uma atitude de coração. Essa busca é uma ferramenta que nos aproxima de Deus, porque você me busca e me acharás quando me buscardes de todo o seu coração. O Senhor diz. Então, há uma missão que Davi tinha, tem que ser a nossa: estar com o Senhor, na presença dele. E Davi não fazia isso só para ter proteção contra os inimigos, não, para vencer os inimigos. Ele fazia isso porque sempre amou a Deus e sabia, entendia, conhecia a dimensão espiritual de ser fascinado por Deus, ser um adorador fascinado por Deus. A busca que ele nos ensina tem que ser a nossa, como crentes cristãos. Procurar conhecer a Jesus, procurar contemplar o Senhor, se extasiar na presença de Deus. Davi falava que ele queria meditar no santo templo. Sabe o que ele queria dizer meditar no original? Estudar, entender a Deus, os atributos, as qualidades, as virtudes, o caráter de Deus. Isso é ter um coração que chama a atenção de Deus. Um coração assim chama a atenção de Deus. E é isso que Deus quer, que nós o adoremos, que fiquemos maravilhados, que queiramos estudar, entender, conhecer mais a Deus dia a dia. Qual tem sido o maior desejo do nosso coração? Qual tem sido, pense, o maior desejo do teu coração? Que o teu coração, que a tua vida não seja pautada apenas estar nas reuniões da igreja, fazer as suas orações de rotina. É muito mais do que uma certa religiosidade, que a gente pode chamar. É ter um relacionamento íntimo com Deus, crescente, ardente, dia a dia, cada vez mais. Se os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das mãos do Senhor, nós vemos que toda a natureza adora o Senhor. Toda a natureza adora o Senhor. E nós, o homem, mulher, fomos criados segundo a sua imagem e semelhança. Nós buscamos a Deus, estamos aqui, mas nós paramos de sondar a Deus. Nós paramos de admirar a sua beleza, a sua formosura, a sua santidade, fechar a porta, estar a sós com Deus e ter uma intimidade que promove o conhecimento profundo de quem Deus é. Aleluia! Oh, que o nosso coração seja tomado cada vez mais por Jesus. E assim, nessa busca, você se esforçando em buscar, porque você tem que dominar a sua carne, é que você vai ter esse encontro e ficar cada dia mais fascinado por quem é Jesus. No Salmo 25, que nós conhecemos, versículo 14, diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, e Ele se faz conhecer para eles. Então, Deus quer revelar-se para aqueles que buscam intimidade com Ele. Davi conseguia ler o coração de Deus, ver o anseio de Deus por esse relacionamento. Por isso que ele se esforçava e ele não podia perder, e nós não podemos. Olha o que Paulo diz em Filipenses 3, versículos 7 e 8, que eu comecei a pregação falando como a estatura que Paulo chegou perante Jesus, e ele diz aqui:
Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Olha o que Paulo está dizendo, é forte o que ele diz. Ele perdeu tudo, a fama, a glória, mas ele ganhou algo maior. Ele ganhou algo maior. Ele falou, nada tem valor de fato se não for estar na presença de Jesus. Tudo na presença de Jesus se torna tão pequeno, tão pequeno. E o Senhor quer que nós experimentemos isso em nossas vidas dia a dia, mais e mais e mais e mais. Esse foi o propósito que Deus nos criou. Esse é o propósito que Lucas fala em Atos 17, 27, ele diz que Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Deus quer ser encontrado de nós. Deus quer que tenhamos interesse pela pessoa dele. Não é só uma busca como um encontro, mas é uma busca tão intensa que o seu coração, o seu corpo, a sua vida, tudo envolvido, ele é aquele culto racional, sacrificial que você oferece ao Senhor. Você está inteiro para o Senhor, querendo conhecê-lo, entendê-lo, admirá-lo, buscá-lo. Acontece que muitas vezes nós estamos confortáveis, acomodados com um tipo de adoração, achamos que chegamos a um lugar ideal, tá bom assim, mas é mais que um anelo pela presença de Deus, o que Deus está buscando, e Ele só vai ficar satisfeito, quando buscarmos de uma forma que nada mais tem importância, que nada mais importe, a não ser Ele em nossas vidas. Sabe, Deus nos dá bênçãos, realizações, sucessos, sim, mas muitas vezes nós nos embriagamos dessas coisas que Deus nos dá, e nós perdemos a consciência que foi Deus, que é a Ele que nós devemos buscar, e o nosso coração começa a se entreter, se agradar mais essas coisas, ocupar aquele espaço que deveria ser de Deus. Então aquilo que deveria ser bênção acaba sendo algo que te afasta de Deus, começa até a se tornar ídolo na sua vida. Nada pode ser mais importante do tempo que você dá a Deus. Jesus sempre frisou, existe algo mais. Conheça a sublimidade, a grandeza de quem é Deus. É um relacionamento não intelectual, não baseado em estudos, mas é um relacionamento espiritual. É uma atitude que você fala, eu vou buscar a Deus, eu vou falar com Deus, eu quero ter sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo, eu quero que o Senhor fale comigo. É uma atitude, nada pode mais importar, e você precisa tirar os olhos daquelas coisas que te distraem. Jesus falou, não estou me importando com o que você quer fazer tanta coisa. Maria escolheu a melhor parte. Marta, eu quero você comigo também. O nosso problema não é só lutar contra o pecado, mas nós também temos que lutar contra as coisas que estão tentando nos entreter e roubar o lugar de Deus nos nossos corações. É essa busca, chegar a um lugar onde nada seja mais importante do que o Senhor. Se existe alguma coisa na sua vida que ainda você valoriza demais e que ocupa lugar, então você não vai conseguir dizer como Paulo, que considerou tudo refúgio. Tudo perdeu a importância. Jesus é o maior valor, é a maior preciosidade, é tudo que eu preciso
estou abandonado, eu estou sozinho, eu fui esquecido, eu perdi as glórias, mas eu tenho o Senhor e eu tenho tudo, eu tenho tudo. Ele pode ter sido esquecido, deixado lá, ser decapitado, ninguém em favor dele o defendeu, mas ele tinha Jesus e ele conheceu a glória, ele está na glória. Nós temos tantas coisas, Deus não nos privou de, como Paulo, como outros que tiveram que escolher e viver uma vida de martírio e sacrifício. Não, nós temos tantas coisas. E muitas vezes até a gente fala palavras para o Senhor bonitas, elogios, mas não é isso que Deus quer. As palavras ajudam, sim, é um começo, mas Deus quer ver a beleza quando nós nos rendemos à presença dEle, quando nosso coração é tomado por Ele, e nós falamos, nada mais importa, eu estou contemplando a face do meu Deus, o meu Senhor, o meu Salvador, e isso me satisfaz, isso inunda o meu coração, isso muda a minha história, isso faz eu olhar nas adversidades, os problemas de outra forma, porque eu tenho o Senhor, eu tenho tudo que eu preciso, aleluia, glória a Deus, nada pode substituir esse tempo que nós temos que dar a Deus, esse amor apaixonado que nós temos que render ao Senhor. E o pessoal fala, mas as emoções não tiram a razão, porque esse amor é uma atitude, uma decisão, ele transcende, ele é espiritual. Você decidiu amar o Senhor, buscar o Senhor, como Davi falou, uma coisa eu quero, buscar o Senhor, ou seja, uma atitude. Nós temos que buscar amar o Senhor com todas as nossas forças, ou seja, o amor não vem espontaneamente, automaticamente, você tem que se esforçar para chegar neste lugar de adoração, nesse lugar de intimidade com o Senhor tão grande, até que nós sejamos consumidos pela sublimidade do Senhor, aquela coisa que arde, aquela marca de adorador, que ama, que queima, como os serafins, os seres celestiais, que eternamente dizem, Santo, Santo é o Senhor, e eles têm olhos no corpo inteiro, focados para o Senhor, e eles ardem na presença do Senhor, aleluia, glória a Deus, aleluia. Nós temos que falar como em Cantares, capítulo 1, que a noiva fala, Senhor, me dá olhos de pomba, só para o meu amado. Por que ela pediu isso? Porque a pomba tem o olho, ela olha só para um ponto focal. É diferente da mosca, tem um olhar multifocal, você vai tentar pegar a mosca, você não consegue. É difícil, porque ela está olhando tudo. Mas a pomba não. Se ela estiver olhando aqui e você passar, você pode até tropeçar nela. Você tem que pedir ao Senhor, me dê esse olhar que eu só contemple o Senhor. O Senhor quer revelar os seus segredos, Ele quer compartilhar conosco dessa intimidade que está acontecendo conosco. Nós temos que lutar, nos esforçarmos para sermos esses adoradores fascinados por Deus. E sabe quanto mais você busca, mais você quer buscar, mais você ama, mais você adora, mais você conhece o Senhor, e isso se faz presente na tua vida. Que adianta ter uma vida de alta performance dentro da igreja, dos cultos, fazer tanta coisa e se tornar ativista, e quando vê que o coração está frio, porque perdeu o foco, perdeu Deus, perdeu o Senhor. Oh Senhor, nos cativa, Senhor, para que tenhamos profunda devoção por Ti. Não, você não quer que o Senhor olhe para você, expresse um sorriso na face dele, como Davi fazia? Isso é coração para Deus, coração para o Pai. Oh, aleluia, que invoquemos o Senhor até que nós o ouçamos, porque Ele está nos ouvindo, mas nós é que precisamos ter sensibilidade para ouvi-lo. Oh, Rabanaba, Xanalamanai, Senhor, ó Deus, ó Pai, obrigada, Pai. Oh, Senhor, ó Deus, trabalha nas vidas dos corações aqui, Senhor. Nós queremos ser os adoradores que
Jesus falou que o Pai está procurando aqueles que adorem o Senhor em espírito e verdade, aqueles que têm um coração para Ti, aqueles que chegam naquele lugar onde nada mais importa a não ser a Tua presença, aqueles que querem entender, estudar, conhecer os Teus atributos, quem o Senhor é, o Seu caráter, cada dia mais se envolver nesse relacionamento. Oh Deus, tira do nosso coração tudo que nos entretém, tudo que nos distrai. Nós temos muitas facilidades, nós temos muitas coisas que nos distraem. O nosso coração é pegado nessas armadilhas, Senhor. Ó Deus, trabalha em cada vida, em cada coração, Senhor. Nós temos necessidades, nós temos lutas, mas nós sabemos que em Ti nós podemos passar por tudo isso com mãos dadas com Jesus, mas nós não podemos perder esse lugar, ó Pai, onde o Senhor é tudo e nada mais importa que não seja a Tua presença. Oh, glória a Deus, louvado seja o Senhor, aleluia, honras, glórias, adoração, louve ao Senhor, diga o que Ele é para você, busque intensamente, se esforce, oh, Ramachuri Cantanaraia, ó Deus Santo e poderoso, ó Deus, ó Yahvé, aleluia, glória ao Senhor, ó Senhor, que possamos ser, ó Pai, adoradores com os olhos fitos em Ti, e dizer: Santo, Santo é o Senhor, a Tua glória se estende sobre essa terra, é a Tua glória ser derramada na Tua igreja, sobre o Teu povo, a igreja que vai subir, a igreja que vai ser ataviada, é a igreja que o Senhor Jesus procura, a igreja que o adora, aleluia, oh glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, oh Jesus. Meus queridos irmãos e irmãs, que esse seja realmente o teu entendimento, que você tenha essa sensibilidade de saber que o Senhor quer esse relacionamento com você, que Ele deseja, que Ele te criou para isso. Nada e ninguém pode ser mais importante que Deus, que o Senhor Jesus na tua vida. Glória a Deus. Deus abençoe. Amém.